Graça e paz. Estamos retomando a segunda parte dessa primeira aula. Infelizmente, a aula 1 foi interrompida e nós vamos seguir, então, para a conclusão desta aula. Finalizamos a primeira parte da aula falando sobre a igreja primitiva e seu movimento missionário e começamos a ver as características gerais do primeiro período de expansão missionária cristã. Prosseguimos tratando deste assunto, e como vimos na aula anterior, na parte anterior, o que caracterizava a igreja primitiva e a obra missionária primitiva é que as atividades se limitaram inicialmente à cidade de Jerusalém e os seus arredores, ou os locais onde os membros da igreja estavam, mesmo as cidades que estavam fora de Israel. A igreja iniciou as suas atividades e expandiu suas atividades missionárias a partir do local aonde estavam. E aí nós vemos os prosélitos que tiveram um papel importante nisso. Os prosélitos eram pessoas não descendentes de judeus, eram gentios, os quais renunciavam ao paganismo, aceitavam a lei judaica e passavam a pertencer à religião judaica, recebendo o rito da circuncisão. Então, os primeiros convertidos estavam entre os prosélitos. Na perseguição iniciada com a morte de Estevão, a igreja em Jerusalém dispersou-se por toda parte. Alguns de seus membros fugiram para Damasco, outros foram para Antioquia da Síria, distante cerca de 480 quilômetros de Jerusalém. Em Antioquia, os fugitivos frequentavam as sinagogas judaicas e davam testemunho de Jesus como sendo o Messias. Em todas as sinagogas havia um local separado para os adoradores gentios. Muitos desses ouviram o evangelho em Antioquia e aceitaram a fé em Cristo. Desta forma, floresceu a igreja em Antioquia, na qual judeus e gentios adoravam juntamente e desfrutavam do mesmo privilégio. Em linhas gerais, nós podemos dizer que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária realmente fora dos domínios de Israel. Quando foram dispersos, a primeira igreja que toma a atitude e toma a iniciativa de enviar missionários foi exatamente a igreja de Antioquia. Apesar de a igreja no seu primeiro período, sofrer grandes e ferrenhas perseguições, cresceu e atingiu uma marca incrível de aproximadamente 8 milhões de cristãos em toda a área do domínio romano. A igreja de Jerusalém já se havia estabelecido na Síria, na Ásia Menor, e havia alcançado a Europa. A estrutura missionária da igreja de Antioquia. É na igreja de Antioquia que vamos encontrar o nascimento de missões, numa cooperação entre duas estruturas paralelas, a fixa, que é a igreja local, e a móvel, que é a equipe missionária. Ela é o berço do movimento missionário. Vejamos algumas características que compuseram essa igreja. Lembrando apenas o que significa realmente missões, certo? Lembrando que missões não é ação social. Missões tem a ver com a pregação do evangelho de salvação para todos aqueles que não conhecem este evangelho. Então, Antioquia é a primeira igreja a fazer missões, é a mãe das missões antigas, podemos dizer, e atuava dessas duas formas. A igreja local junto com a equipe missionária. Então, vendo as características, era composta por nacionalidades diferentes, era uma liderança pluricultural, e lá em Atos 13:1 nós podemos ver que essa igreja era composta por pessoas de diferentes lugares e de diferentes nacionalidades. Era generosa, capítulo 11 de Atos vai nos mostrar que a igreja de Antioquia se movia para ajudar e ofertar aqueles que estavam necessitando. Era uma igreja de oração. Atos 13 vai nos mostrar que o Espírito Santo fala à igreja que eles deveriam separar a Paulo e Barnabé para a obra missionária, e eles eram sensíveis à voz de Deus, ou seja, estavam orando e ouviram o que Deus estava falando.
Além disso, outra característica era que eram obedientes, enviando os melhores líderes segundo a orientação do Espírito Santo. Isso podemos ler também em Atos capítulo 13, verso 2 e 3. Os primeiros missionários e as estratégias empreendidas. A história sobre os Atos dos Apóstolos nos revela a respeito do sucesso da pregação da palavra logo no início, e a história nos informa sobre ela ser anunciada em muitos outros lugares naquela época. Por exemplo, Pedro se refere a uma igreja na Babilônia. Paulo planejou uma viagem à Espanha. André, segundo a tradição e segundo alguns historiadores, pregou aos Citas, ao norte do Mar Negro. João pregou em Éfeso, isso está mais do que comprovado, e sabemos que ele esteve na ilha de Patmos, no Mar Egeu. Disse que Filipe pregou no norte da Ásia, na região dos Citas e na Frígia. Bartolomeu na Índia, a oeste do rio Ganges, na Frígia e na Armênia. Mateus na Arábia, região da Etiópia asiática, e na Pártia. Tomé na Índia, Simão Cananeu no Egito, em Cirene, na Mauritânia, na Líbia e em outras regiões da África. Afirma-se que Judas esteve principalmente envolvido na pregação na Ásia Menor e na Grécia. Evidentemente, seus esforços foram bem amplos e obtiveram grande sucesso, de tal modo que Plínio, o jovem, e esse Plínio não era cristão, era um governante de uma região, de uma província do Império Romano, e este Plínio jovem, que viveu logo depois da morte dos apóstolos, em uma carta ao imperador Trajano, comentou que o cristianismo havia se espalhado não apenas nas cidades, inclusive as principais, mas também em vastas regiões rurais. Quando nós olhamos para a estratégia missionária de Paulo especificamente, nós vamos encontrar que ele procurava se estabelecer, chegar primeiro nas cidades principais. Então, ele ali evangelizava, treinava líderes, formava uma liderança, estabelecia uma igreja, e dali, essa igreja estabelecida iria alcançar as regiões mais ao interior ou mais próximas daquele local. A equipe missionária na igreja de Antioquia. Na história da primeira viagem missionária, notamos certas características que se tornaram típicas em todas as viagens posteriores de Paulo. Essa viagem foi realizada por 2 obreiros, Paulo e Barnabé. Inicialmente menciona-se Barnabé e Paulo, e depois Paulo e Barnabé, e finalmente Paulo e seus companheiros, porque outros passaram a fazer parte dessa equipe, apontando Paulo como líder espiritual. Os 2 missionários levaram como auxiliar um homem mais jovem, chamado João Marcos, o qual os abandonou em meio à viagem. As viagens missionárias. Eles escolheram como principal campo de trabalho as grandes cidades, visitando Salamina e Pafos, na ilha de Chipre, Antioquia e Icônio, na Pisídia, Listra e Derbe, na Licaônia. Sempre que lhes era possível, iniciavam o trabalho de evangelização pregando nas sinagogas. Então, os primeiros locais aonde o evangelho foi pregado, aonde o trabalho de evangelização foi iniciado, foi exatamente nas sinagogas, pois nelas todos os judeus tinham direito de falar. E nós temos que lembrar que Paulo era judeu, então ele tinha direito e liberdade para falar nas sinagogas. Outra coisa que também fazia com que eles iniciavam o trabalho pelas sinagogas, que a igreja primitiva, a princípio, pensava que o evangelho fosse somente para os judeus. Então, como as sinagogas eram um local onde os judeus da dispersão se reuniam, era o local ideal para poder falar com eles, né? Só posteriormente é que eles vão entender que o evangelho era para todo aquele que crê, independente de tribo, raça, língua ou nação. Tratando-se de um mestre reputado como era Paulo, que havia cursado a famosa escola de Gamaliel, era sempre bem-vindo. Além disso, por meio das sinagogas, não só anunciavam o evangelho aos judeus tementes a Deus, mas também aos gentios igualmente religiosos. O apóstolo Paulo
foi o que mais se destacou entre os demais apóstolos. Em menos de 10 anos, estabeleceu a igreja em 4 províncias do Império: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. As estratégias de Paulo. Como já mencionamos, concentrava seus esforços em centros populacionais estratégicos, centros de comércio e de influência política, dos quais o evangelho seria rapidamente levado para as regiões circunvizinhas. As rotas de comércio e o próprio comércio em si foram ferramentas importantíssimas para a difusão do evangelho a outros lugares, porque os comerciantes chegavam nessas cidades principais, ouviam o evangelho, muitos desses recebiam o evangelho, criam nisso, nessa palavra, e levavam essa mensagem para as suas casas, as suas famílias, os seus vizinhos e os locais aonde eles estavam vivendo ou morando ou fazendo seus comércios. Então, as rotas comerciais e o próprio comércio foi um fator importantíssimo para a difusão do evangelho. Segundo, ele abordava as pessoas de todos os níveis da sociedade, fornecendo à igreja uma ampla base. Então, o evangelho não era só para ricos, ou só para pobres, ou para livres, ou para escravos. O evangelho era para todas as pessoas. Terceiro, ele estabeleceu igrejas independentes e não estações missionárias. Então, cada igreja estabelecida tinha a liberdade e a responsabilidade de cumprir o seu papel missionário, de evangelizar e pregar a outras pessoas, independente do que Paulo estivesse fazendo ou do que a igreja de Antioquia estivesse fazendo, não. Cada igreja que era estabelecido consciente dessa missão, dessa responsabilidade que ela tinha. Utilizava elementos da própria cultura para contextualizar a mensagem sem fugir aos princípios bíblicos. O exemplo claro é quando Paulo esteve em Atenas, encontrou ali um altar e disse a eles que exatamente o altar ao Deus desconhecido, esse Deus desconhecido era o Deus que ele estava pregando. Então, ele utilizava algum elemento que pudesse ser um ponto de contato com a cultura local, e a partir daí ele anunciava a mensagem do evangelho, que é uma estratégia também apontada por Don Richardson no livro Fator Melquisedeque. Se você ler o livro, você vai ver que ele vai mostrar que todos os povos estão preparados para o evangelho e o evangelho está preparado para todos os povos. E o que vai fazer com que qualquer povo entenda o evangelho e vice-versa é exatamente esse ponto de contato que todas as culturas têm para poder pregar o evangelho. Procurava alcançar regiões não alcançadas por outros. Então, o objetivo de Paulo não era ir para lugares onde já havia cristãos, onde já havia uma igreja estabelecida, onde já havia pessoas que conheciam o evangelho. O objetivo dele era exatamente ir para regiões onde não havia ainda chegado o evangelho. Dependia da orientação do Espírito Santo. O capítulo 13 de Atos e o capítulo 16 vai nos mostrar 2 momentos diferentes. Um momento em que Paulo é impedido de ir para um certo lugar que ele havia planejado ir, e o Espírito Santo estava impedindo, não permitiu, não deixava que Paulo fosse para esse lugar que ele havia planejado. E o outro momento é exatamente quando Paulo tem uma visão lá de um macedônio chamando Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando o Espírito Santo, então, dá a direção de que ele deveria ir para esse lugar. E não só aí, nós vamos ver durante toda a história quando, por exemplo, Paulo deveria ir a Roma. Ele não foi simplesmente porque ele queria ir, mas porque havia uma direção de Deus de que ele deveria ir para este lugar. Concluímos que a estratégia e o estilo da missão paulina correspondia à sua teologia de missão. Análise sociológica do movimento missionário nos 3 primeiros séculos da era cristã. O cristianismo considerava todos os homens iguais. Não havia nenhuma distinção entre os seus membros, nem em suas reuniões. Um escravo, por exemplo, podia ser eleito bispo da igreja, ou pastor da igreja.
Tudo isso eram coisas inaceitáveis para a mentalidade dos nobres e para as classes governamentais. Os cristãos eram considerados como niveladores da sociedade, portanto, anarquistas perturbadores da ordem social. Eis porque muitos eram tidos na conta de inimigos do Estado. Era uma comunidade alternativa. Ela crescia assombrosamente a ponto de, ao findar-se o período da perseguição, a igreja era suficientemente numerosa para constituir a instituição mais poderosa do império. Gibbon, historiador dessa época, calculou que os cristãos, ao término da perseguição, eram pelo menos a 10ª parte da população do Império Romano. E aí, com isso, nós finalizamos esta aula, que prosseguiremos no nosso próximo encontro.